o sol nascia preguiçoso sobre a imensidão verde da floresta tropical de Assam, na Índia, quando um jovem de 20 poucos anos caminhava com passos firmes por entre a névoa úmida e o som distante das cigarras. O nome dele era Elias Monteiro, um brasileiro que havia largado tudo, a fazenda da família, o conforto do lar e o futuro promissor, para viver uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Tinha ido trabalhar como voluntário em um programa de conservação de grandes felinos. Era o ano de 1983, e o mundo ainda engatinhava no entendimento do que era preservar. Naquela manhã, Elias não imaginava que aquele dia ficaria gravado em sua memória, como o instante em que o destino o colocaria frente a frente com o animal que definiria toda a sua existência. Um filhote de tigre de Bengala, pequeno, frágil, com os olhos marejados e o corpo coberto de ferimentos. Ele havia sido encontrado preso em uma armadilha deixada por caçadores ilegais. O filhote tentava rosnar, mas o som saía fraco, quase um pedido de ajuda. Elias se ajoelhou diante daquela criatura, sem pensar 2 vezes, rasgou parte da própria camisa para estancar o sangramento da pata do animal. O olhar do tigre, mesmo tão pequeno, era selvagem e puro ao mesmo tempo. Elias sentiu o coração acelerar. Era como se, de alguma forma inexplicável, houvesse um elo entre os dois. Calma, amigão, eu tô aqui agora, murmurou ele enquanto tocava o dorso do filhote com delicadeza. Nos dias seguintes, Elias cuidou do animal como quem cuida de um irmão. Alimentava-o com leite morno, limpava as feridas e o embalava quando ele chorava durante a noite. Era estranho, quase improvável. Um jovem humano e um filhote de tigre, dividindo o mesmo teto, o mesmo medo e o mesmo silêncio da floresta. Aos poucos, aquele pequeno tigre começou a recuperar forças. Ganhou o nome Hazaheim, dado por Elias, que o via como um verdadeiro sobrevivente. Com o passar dos meses, o vínculo entre eles cresceu de forma inexplicável. Elias passava horas observando o tigre brincar, correr e saltar, e às vezes se perguntava se aquele sentimento de proteção que sentia era apenas amor pelos animais ou algo mais profundo, algo espiritual. Mas no mundo selvagem, o destino é cruel com as despedidas. O projeto de conservação determinava que quando o animal estivesse apto, deveria ser devolvido à natureza. Era o preço da liberdade. Dia da separação chegou com um peso quase insuportável. Elias caminhou com Haza até a clareira, onde os guardas florestais o soltariam. O tigre, já maior, com o pelo alaranjado e os olhos vivos, caminhava ao seu lado como um amigo que pressente o adeus. Quando as correntes do portão se abriram, Elias tirou o colar de contenção do animal e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Vai, meu rei, vive livre e não se esqueça de mim. Haza olhou para trás uma última vez, e naquele olhar havia algo que Elias nunca esqueceu, um tipo de gratidão muda, selvagem, quase humana. O sol nascia preguiçoso sobre a imensidão verde da floresta tropical de Assam, na Índia, quando um jovem de 20 poucos anos caminhava com passos firmes por entre a névoa úmida e o som distante das cigarras. O nome dele era Elias Monteiro, um brasileiro que havia largado tudo, a fazenda da família, o conforto do lar e o futuro promissor, para viver uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Tinha ido trabalhar como voluntário em um programa de conservação de grandes felinos. Era o ano de 1983, e o mundo ainda engatinhava no entendimento do que era preservar. Naquela manhã, Elias não imaginava que aquele dia ficaria gravado em sua memória, como o instante em que o destino o colocaria frente a frente com o animal que definiria toda a sua existência. Um filhote de tigre de Bengala, pequeno, frágil, com os olhos marejados e o corpo coberto de ferimentos. Ele havia sido encontrado preso em uma armadilha deixada por caçadores ilegais. O filhote tentava rosnar,
mas o som saía fraco, quase um pedido de ajuda. Elias se ajoelhou diante daquela criatura e, sem pensar 2 vezes, rasgou parte da própria camisa para estancar o sangramento da pata do animal. O olhar do tigre, mesmo tão pequeno, era selvagem e puro ao mesmo tempo. Elias sentiu o coração acelerar. Era como se, de alguma forma inexplicável, houvesse um elo entre os dois. Calma, amigão, eu tô aqui agora, murmurou ele enquanto tocava o dorso do filhote com delicadeza. Nos dias seguintes, Elias cuidou do animal como quem cuida de um irmão. Alimentava-o com leite morno, limpava as feridas e o embalava quando ele chorava durante a noite. Era estranho, quase improvável. Um jovem humano e um filhote de tigre, dividindo o mesmo teto, o mesmo medo e o mesmo silêncio da floresta. Aos poucos, aquele pequeno tigre começou a recuperar forças. Ganhou o nome, Hazareim, dado por Elias, que o via como um verdadeiro sobrevivente. Com o passar dos meses, o vínculo entre eles cresceu de forma inexplicável. Elias passava horas observando o tigre brincar, correr e saltar, e às vezes se perguntava se aquele sentimento de proteção que sentia era apenas amor pelos animais ou algo mais profundo, algo espiritual. Mas no mundo selvagem, o destino é cruel com as despedidas. O projeto de conservação determinava que quando o animal estivesse apto, deveria ser devolvido à natureza. Era o preço da liberdade. Dia da separação chegou com um peso quase insuportável. Elias caminhou com Haza até a clareira, onde os guardas florestais o soltariam. O tigre, já maior, com o pelo alaranjado e os olhos vivos, caminhava ao seu lado como um amigo que pressente o adeus. Quando as correntes do portão se abriram, Elias tirou o colar de contenção do animal e, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Vai, meu rei, vive livre e não se esqueça de mim. Haza olhou para trás uma última vez, e naquele olhar havia algo que Elias nunca esqueceu, um tipo de gratidão muda, selvagem, quase humana. Iria voltar, ir até o fim do mundo, se fosse preciso, ir ver o velho amigo uma última vez. Enquanto fechava a mala, olhou para o espelho e sussurrou, quase como um voto silencioso: se ele ainda estiver lá, eu quero que ele saiba que eu nunca o esqueci. E assim, com o coração apertado e os olhos marejados, Elias embarcou em uma jornada que atravessaria décadas, oceanos e memórias, uma viagem que o levaria de volta às florestas da Índia, ao encontro de uma promessa feita há 40 anos. Ele não sabia, mas o que o esperava lá chocaria o mundo inteiro. A viagem até a Índia parecia um retorno no tempo. Enquanto o avião cortava as nuvens em silêncio, Elias observava pela janela o céu avermelhado do entardecer, e se perguntava como seria encontrar Haza novamente, se é que o reencontro realmente aconteceria. A carta dizia que o tigre era dócil e demonstrava comportamento incomum, mas isso podia significar tudo ou nada. Tigres viviam, em média, de 15 a 20 anos em liberdade. Para um tigre estar vivo aos 40 anos, seria preciso um milagre da natureza e, talvez, algo ainda maior, algo que a ciência não explicaria. Ao desembarcar em Assam, a primeira coisa que o atingiu foi o cheiro da floresta, úmido, denso, cheio de vida. Um cheiro que não sentia há quase meio século, mas que estava guardado na memória como se tivesse inalado ontem. O motorista enviado pela ONG o aguardava com uma placa simples: Elias Monteiro, Reserva Casiranga. Homem de pele escura e rosto vincado, cumprimentou com um sorriso tímido. Bem-vindo de volta, Sr. Monteiro. Eles disseram que o senhor já esteve aqui antes. Elias sorriu de canto há muito tempo, mais do que eu gostaria de admitir. Durante o trajeto, o motorista contou que a reserva havia mudado muito. A população de tigres aumentara nos últimos anos, graças a esforços de conservação, mas ainda havia riscos. Caçadores, queimadas ilegais, tráfico de peles e ossos usados na medicina clandestina da Ásia. Mas esse animal
que queremos lhe mostrar, ele é diferente, disse o motorista, sem tirar os olhos da estrada. Alguns guardas dizem que ele aparece sempre nos mesmos lugares, como se procurasse por alguém. Outros dizem que ele nunca machuca humanos. Apenas observa. Elias engoliu seco. Seria mesmo Rasa ou ele estava alimentando uma ilusão que só faria o coração cair do alto depois do salto. Ao chegar na base da ON, foi recebido pelo coordenador local, um homem magro e enérgico chamado Dr. Isa Malhotra. Ele tinha o olhar de quem já vira mais sofrimento animal do que um ser humano deveria suportar. Então o senhor é Elias Monteiro, o homem da história do tigre, que foi libertado em 1983. Não sei se sou o homem da história. Elias respondeu, mas sou o homem que nunca esqueceu o que viveu aqui. Malhotra o conduziu até uma sala cheia de mapas, monitores com câmeras da selva e fotografias de tigres identificados pela ONG. Um deles chamou a atenção. Imediatamente, um tigre enorme de pelagem desbotada, com cicatrizes profundas no lombo e um olhar sério, cansado, quase humano. Esse é ele, disse o coordenador. Chamamos de Derril. Significa aquele que permanece. Ele é velho demais. Nenhum de nós sabe como. Ainda está vivo. Elias foi se aproximando da fotografia como quem encara o fantasma. Ele tem uma cicatriz na pata dianteira esquerda. Tem? Como o senhor sabe? Elias respirou fundo. Aquele detalhe era impossível de esquecer. A pata ferida quando ele ainda era só um filhote, a cicatriz que ele mesmo havia estancado com a camisa do corpo. Ele olhou para Malhotra com os olhos marejados. Esse não é Druve, esse é Rasa. O coordenador sorriu com espanto. Era como se naquele instante a história deixasse de ser só biológica. Ganhava alma, ganhava destino. Amanhã, vamos até a rota onde ele costuma aparecer, disse Malhotra. Was preciso avisar, mesmo que ele seja quem o senhor acredita. 40 anos é tempo demais. Oh, animal pode não reagir como o senhor espera e ele não é mais o filhote que salvou. Elias concordou. Aquele aviso era justo. Ele estava indo para um encontro com o passado, mas o passado não garante reconhecimento no presente. À noite, sozinho no alojamento, ele revirou a mochila e tirou uma coisa que trouxera consigo, um pedaço amassado de tecido, a camisa antiga ou o que restou dela. Ele havia guardado só o retalho que vestiu o filhote ferido. O cheiro do tempo tinha tomado conta do tecido, mas para Elias aquele cheiro era memória viva. Enquanto passava os dedos sobre o pano, recordou as noites em que o tigre dormia com a cabeça apoiada em seu colo. O jeito como abanava o rabo como um gato grande, o roronar rouco que só felinos de porte sabiam fazer. Ele percebeu uma coisa dolorosa e verdadeira. Ele não tinha salvado Rasa apenas no corpo. Rasa havia salvado ele também no espírito. Deu um sentido para sua juventude, deu uma história para sua alma. O dia seguinte amanheceu com uma névoa baixa sobre o Parque Nacional de Kaziranga. A equipe de campo levou Elias até uma área onde o tigre fora avistado frequentemente, próximo a um rio de águas lentas, onde o silêncio parecia ter peso. Os guardas instalaram câmeras, prepararam o perímetro e deram instruções de segurança. Se ele aparecer, Sr. Elias, mantenha distância. Esse animal não é mais um filhote, é uma força da IA. Natureza não reconhece memórias, apenas instintos. Elias assentiu, mas dentro dele a esperança brigava com o medo. Ele se sentou sobre uma pedra, com a floresta respirando à sua volta. O tempo parecia andar devagar. Os pássaros cantavam em tons espaçados. O ar cheirava a terra molhada. Então, de repente, houve um silêncio diferente. Um silêncio que pesa, como se o mundo segurasse o ar. Os guardas ficaram atentos. Um deles ergueu os binóculos. Depois baixou lentamente. Outro apertou o rádio, mas ficou mudo. Elias sentiu um arrepio subindo pela espinha. No limite da mata,
Entre as altas folhas de capim, elefante, surgiu uma silhueta enorme. Sem pressa, sem ameaça. Primeiro apenas os olhos dourados, depois o corpo. Listrado, já envelhecido, mas imponente. O tigre caminhava com passos lentos. Como quem carrega ao mesmo tempo o peso da idade e a dignidade de um rei. Cansado. Era ele. Rasa Elias não. Respirou. O tempo parou. O animal permaneceu ali parado, encarando-o à distância. Um dos guardas sussurrou. Por Deus, ele está olhando só para ele. Rasa deu alguns passos à frente. Não. Rugiu, não rosnou, não atacou, apenas observou, como quem tenta lembrar um rosto esquecido, ou como quem reconhece imediatamente o que o tempo jamais apagou. Elias sentiu as lágrimas escorrerem. Ele não sabia se o tigre o reconhecia, mas sentiu que, de alguma forma, aquela história ainda não tinha terminado, que ali, naquela floresta que fora palco de encontros e separações, o passado finalmente respirava de novo. Só que o que viria depois, ninguém estava preparado para ver. 40 anos se passaram. Desde o dia em que aquele tigre, ainda filhote, havia sido libertado na floresta. 40 anos desde que as patas frágeis do animal afundaram na terra. Pela primeira vez, sentindo o cheiro da liberdade. 40 anos desde que o velho fazendeiro, agora com os ossos cansados e a barba totalmente branca, havia prometido a si mesmo que não se esqueceria daquele olhar. Aquele olhar que só um animal grato, mas assustado, era capaz de ter. O mundo havia mudado. Natureza ao homem, agora com a idade estampada nas mãos, no rosto, no ritmo lento do corpo. Vivia de lembranças. Muitos chamaram aquilo de loucura, outros de apego irracional, mas ele sabia. Sabia que alguns vínculos nunca se perdem, nem com o tempo, nem com a lógica, nem com a natureza selvagem. Enquanto isso, em uma reserva distante, um enorme tigre já era considerado uma lenda viva. Os biólogos o chamavam de Rasa, o fantasma da mata. Um felino solitário, assustador, imprevisível, mas que jamais atacava humanos. Ninguém sabia por quê, mas o público criava teorias, histórias e mitos, como se explicassem o inexplicável. Até que um dia o velho homem recebeu uma carta. Um pesquisador, jovem, entusiasmado, havia investigado algo que o deixou perplexo. Aquele tigre misterioso da reserva tinha uma cicatriz no pescoço. Uma cicatriz antiga, idêntica demais à que o homem lembrava ter tratado quando ainda era apenas um filhote faminto. E então veio o convite. Se o senhor quiser ver com seus próprios olhos, venha. A viagem não foi fácil. A idade pesava, o corpo reclamava, mas havia algo dentro dele que empurrava para a frente, uma promessa não cumprida. Ao chegar na reserva, a equipe de biólogos ficou espantada. Eles esperavam um homem emocionado, mas viram algo quase impossível. O velho não tinha medo, não tremia, não hesitava. Era como se de alguma forma ele já soubesse o que iria encontrar. O encontro foi marcado em uma área cercada, mas livre. Nenhum sedativo, nenhuma arma, nenhum vidro protetor. A única regra: se ele atacar, não podemos intervir. O portão abriu, os passos pesados ecoaram. Uma sombra gigante surgiu. O tigre parou. O mundo prendeu a respiração. O velho aproximou-se 2 passos. O tigre rugiu. Os biólogos seguraram o ar, mas o homem simplesmente sussurrou o mesmo nome que usou há 40 anos, Rajá. E naquele exato segundo, o impossível aconteceu. Não houve ataque, não houve fuga. O animal aproximou-se, lento, desconfiado, mas com olhos que reconheciam algo. Aquele rugido mudou. Não era de ameaça, era de dor, de memória, de reencontro. O tigre, com quase 200 quilogramas de músculos selvagens, encostou a cabeça no peito do velho homem. E o mundo inteiro que estava assistindo, câmeras, pesquisadores, documentaristas, guardas, não conteve as lágrimas. Um animal que nasceu para
selvageria havia guardado durante 40 anos o rastro de um gesto humano, um laço que atravessou o tempo, floresta, silêncio, distância e instinto. Mas essa história ainda não havia chegado ao fim, porque o verdadeiro choque ainda estava por vir. Depois do reencontro, o mundo não falava de outra coisa. O vídeo viralizou. O homem que salvou um tigre e foi reconhecido por ele 40 anos depois. Virou manchete mundial. Mas algo incomodava os pesquisadores. O tigre não permitia que ninguém se aproximasse dele. Quando o velho não estava presente, parecia proteger, como se soubesse que algo estava errado, como se sentisse que precisava estar sempre perto. E então veio a notícia que ninguém queria dar ao velho fazendeiro. O senhor precisa saber, ele está morrendo. O tigre, agora idoso, sofria de uma doença silenciosa. Talvez tivessem meses, talvez semanas, e ninguém queria ser o responsável por destruir aquele reencontro. Mas o velho apenas sorriu triste. Eu já sabia como. Ele sabia, porque era assim que funciona. O amor, seja entre humanos, seja entre animais, seja entre criaturas que a vida colocou no mesmo caminho por acaso. Foi quando ele tomou a decisão. Passaria os últimos dias junto ao tigre, dormiria perto dele, conversaria com ele como se a vida estivesse devolvendo um pedaço de algo que ele acreditava ter perdido para sempre. E foi assim. A cada dia que passava, o tigre ficava mais fraco. Mas, sempre que o velho chegava, ele encontrava forças para se levantar, nem que fosse só para encostar a cabeça em seu ombro. Até que numa madrugada silenciosa, algo aconteceu. O tigre deitou, respirou fundo, olhou para o homem com o mesmo olhar que teve quando era apenas um filhote salvo da morte. Partiu sem dor, sem medo, sem solidão. Porque partiu com a única certeza que um animal pode carregar, sem dúvida alguma, que foi amado, que não foi esquecido, que sua vida teve significado, mas havia algo mais. Quando os pesquisadores examinaram o corpo, descobriram algo peculiar. O tigre, por toda a vida, evitou matar humanos. Não era por acaso. Não era instinto. Era escolha. Ele havia gravado para sempre aquela lembrança. Nem todo homem causa dor. E aquele fazendeiro sorria chorando. Ao mesmo tempo, porque entendia o que a maioria da humanidade esqueceu. Às vezes, o amor que você dá a um animal não salva apenas ele, salva também aquilo que ainda há de humano dentro de você. Essa história não ficou apenas em vídeos, nem documentários, nem manchetes. Virou algo maior. Virou símbolo. Virou prova. Virou herança emocional.